Já na linha da memória, aí são outras ferramentas, né? Porque o que a gente tem que fazer é um resgate. Inclusive, se você conversar com alunos de faculdade de história, eles vão dizer que boa parte do trabalho deles tem a ver com ficar lendo documentos históricos, né? Porque no fim das contas, a gente vai sempre tentar chegar o mais próximo possível do que aconteceu. Quando a gente diz que é baseado em fatos, então nesse caso a gente tem que ser o mais preciso possível, ter as fontes e fazer um trabalho de pesquisa muito grande. O tempo que se ia gastar construindo uma história, construindo um universo, a gente vai gastar, investir, né, no caso, em pesquisar, em mergulhar nisso, e entender o que aconteceu, como foi, quem eram as pessoas envolvidas, e vai realmente mergulhar até conseguir ter muita clareza do que aconteceu. A gente tem que fechar todas as pontas aí. As duas formas de storytelling existem, inclusive no mundo corporativo, inclusive para apresentar um projeto. Você pode criar uma história para apresentar o projeto ou contar uma história que aconteceu. Aí quando a gente vai contar de um case, uma história que aconteceu, aí nesse caso a gente tem que se ater muito bem aos fatos e dados. Então aí tem um trabalho muito sério e muito importante de conseguir ser preciso com a informação. Porque senão, mesmo que você não seja uma história inventada, se você ocultar coisas importantes, cai na mesma questão de ética da ficção, de uma ficção passada como uma história verdadeira. Se você está dizendo que é baseado em fatos, toda vez que alguém encontrar alguma coisa que não condiz com os fatos, você vai entrar num conflito ético, né? Então, por isso que essa parte é tão importante desse resgate, desse levantamento. E no mundo corporativo tem várias ferramentas para isso, porque tem muita coleta de dados. Tem o saque, tem as newsletters que foram mandadas, tem as mensagens, tem reportagem antiga, tem a história do fundador, tem como entrevistar as pessoas mais antigas da empresa. Aí tem uma série de possibilidades que a gente consegue fazer para levantar toda essa informação, né? Então, na fase do storytelling, ou a gente está imaginando a história e criando o mundo, ou a gente está resgatando essas informações todas. E depois a gente vem para a segunda etapa, que é o telling, que é bom, agora vamos organizar e contar isso da forma mais interessante possível.